Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular. Nessa videoaula nós vamos explicar as diferenças estruturais entre os três tipos de tecido muscular, comparando as suas funções e propriedades. Vamos também descrever as etapas envolvidas no mecanismo da contração muscular e vamos identificar a nomenclatura dos principais músculos, bem como a sua origem e inserção na superfície óssea. Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, através do mecanismo de contração, são capazes de fornecer movimento ao corpo. Então, juntamente com o sistema esquelético, a contração muscular forma uma espécie de sistema de alavancas, favorecendo esses movimentos. O músculo vivo é de cor vermelha porque possui grande quantidade de sangue nas fibras musculares. E eles representam aí 40 a 50% do peso corporal total. Dentre as funções do sistema muscular, nós temos a geração de força para locomoção e respiração. Então, a contração muscular está envolvida tanto na locomoção quanto nos nossos movimentos respiratórios. A segunda função do sistema muscular é a sustentação postural. Então, nós temos músculos posturais que se mantêm de forma contraída para garantir a estabilização das articulações. Uma outra função é a geração de calor através do processo que a gente conhece como termogênese. Então, através das contrações involuntárias chamadas de tremores, essa produção de calor é elevada. E a quarta função do sistema muscular é o movimento de substâncias dentro do corpo. Então, nós temos vários sistemas que contam com a participação do sistema muscular para movimentar aquelas substâncias, como, por exemplo, o trato gastrointestinal, os vasos sanguíneos e o próprio coração, que está bombeando o sangue para todo o corpo. O sistema muscular apresenta também algumas propriedades, sendo a primeira a excitabilidade elétrica, que faz referência à capacidade que o músculo possui de estar recebendo um potencial de ação e gerando ali uma resposta de contração muscular, que é a segunda propriedade do sistema muscular, que faz referência à capacidade de um músculo gerar uma tensão e uma resistência, desenvolvendo a força de contração. A extensibilidade se refere à capacidade que esse músculo tem de se estender sem sofrer algum tipo de lesão. E a elasticidade é a capacidade de um tecido muscular retornar ao seu tamanho e comprimento original. Nós temos três tipos de tecido muscular. E o primeiro deles, que constitui a maior parte, é o tecido muscular esquelético ou tecido muscular estriado esquelético. E ele recebe esse nome porque, quando observado ali ao microscópio, ele apresenta feixes alternados de proteínas claras e escuras, apresentando ali essa aparência estriada. E ele possui controle voluntário, porque recebe estímulo do sistema nervoso somático, que é aquele que a gente consegue controlar. E ali eu coloquei que é a maior parte, porque nós temos, por exemplo, o músculo diafragma, que consegue ser controlado ali de forma subconsciente até certo grau. Como, por exemplo, quando nós estamos dormindo. O tecido muscular cardíaco também apresenta essa forma estriada de proteínas claras e escuras alternadas. E nesse caso, elas formam uma rede de fibras conjugadas. E ele possui controle involuntário através do sistema nervoso autônomo. Por isso que a gente não consegue controlar o momento exato que o nosso coração vai bater. E para isso, esse tecido conta com células nervosas especializadas, conhecidas como marca-passo, que são responsáveis por iniciar cada contração. E esse processo é conhecido como autorritmicidade. O tecido muscular liso, quando observado ao microscópio, ele não apresenta essas estrias. E o controle dele também é involuntário através do sistema nervoso autônomo. Esse tipo de tecido ele fica localizado na parede de algumas estruturas ocas, como os vasos sanguíneos, as vias respiratórias e a maioria dos órgãos na cavidade abdominopélvica. Os componentes de tecido conjuntivo são estruturas que circundam e protegem o tecido muscular. Então, a face é uma faixa larga de tecido conjuntivo denso não modelado e ela envolve e sustenta todo esse músculo.
E a partir dela surgem 3 camadas, que são o epimísio, que é a mais externa, que envolve todo o músculo, o perimísio, que envolve o feixe muscular, que pode englobar ali de 10 a 100 fibras musculares, e o endomísio, que envolve cada fibra muscular. E agora, para a gente entender o mecanismo de contração muscular, é necessário conhecer as menores unidades contráteis, que são as 2 proteínas, actina e miosina. E a contração e o relaxamento de um músculo vão depender do deslizamento dessas estruturas umas sobre as outras. Os músculos são compostos por feixes de fibras musculares e se contraem através de um potencial de ação proveniente de um neurônio, o que forma a junção neuromuscular. As organelas contráteis dos músculos são as miofibrilas, que alojam os sarcômeros, que são repletos ali de proteínas finas e grossas. E quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros, ocorre a contração muscular. Os filamentos grossos são formados pela miosina e são ancorados às linhas M. Já os filamentos finos são ancorados à linha Z. E quando essas proteínas se ligam, ocorre o encurtamento do sarcômero. A miosina, na verdade, atua puxando a actina através de seus sítios de ligação. E para que isso aconteça, é necessário que uma molécula de ATP se ligue à miosina e será hidrolisado a ADP e fosfato. E isso faz com que a miosina estenda a sua cabeça para se ligar aos sítios de ligação da actina. O ADP e o fosfato são liberados e a miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue a ela novamente. E quando isso não ocorre, os músculos permanecem contraídos, como no caso do rigor mortis, que é o estado cadavélico. A contração muscular é totalmente dependente do cálcio. E a actina apresenta proteínas regulatórias, chamadas de troponina e tropomiosina. E quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação da actina com a miosina. E esse sítio só é liberado quando o cálcio se liga à troponina, mudando a conformação da tropomiosina e expondo o sítio de ligação da actina com a miosina. E todo o processo é reiniciado. Os íons cálcio são armazenados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta ao potencial de ação proveniente do neurônio, que deixa neurotransmissores na fenda sináptica. Essa despolarização percorre os túbulos T e libera o cálcio do retículo sarcoplasmático para as miofibrilas, e dessa forma reinicia-se todo o processo de contração muscular. Os músculos esqueléticos se prendem aos ossos por tendões em suas origens e inserções, e produzem os movimentos por meio de tração dessas estruturas. Então, a origem é a fixação de um tendão muscular ao osso estacionário, que é aquele que está parado, e a inserção é a fixação do outro tendão muscular ao osso móvel. Então, aqui como exemplo, nós temos o músculo bíceps braquial, que possui as suas origens no processo coracoide e no tubérculo supraglenoidal da escápula, e ele vai estar se inserindo lá na tuberosidade do rádio e da una. E no caso do músculo peitoral maior, ele possui aqui 3 origens, sendo a primeira na parte clavicular, a segunda na parte esternocostal e a terceira na parte abdominal. E ele vai estar se inserindo na crista do tubérculo maior do úmero. Os músculos podem ser classificados de diversas formas, incluindo a disposição das fibras musculares, então eles podem ser reto, transverso ou oblíquo. Podem ser classificados também quanto ao tamanho, como máximo, mínimo, longo e curto, quanto à forma, como por exemplo o deltoide, que tem uma forma triangular, o serrátil, que tem uma forma serrilhada, e o orbicular, que tem uma forma circular. Quanto à ação, nós temos os flexores, extensores, abdutores, entre outros. Quanto ao número de origens, eles podem ser bíceps, tríceps ou quadríceps. E em relação à classificação quanto à localização, geralmente o nome do músculo vem acompanhado do nome do osso. Como, por exemplo, eu tenho o músculo temporal recobrindo o osso temporal. E quanto à origem e inserção, por exemplo, o esternocleidomastoide,
quer dizer que esse músculo está ligando no externo, na clavícula e no processo mastoide. Os músculos também podem ser classificados quanto à função. Então, os agonistas são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Os antagonistas são músculos que se opõem à ação dos agonistas. Então, quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa. Os sinergistas são aqueles que participam estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. E os fixadores são os que estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente. Então, por exemplo, no movimento de flexão do antebraço, o bíceps braquial atua como agonista e o tríceps braquial atua como antagonista. E no movimento de extensão, o tríceps atua como agonista e o bíceps como antagonista. Agora nós vamos conhecer a nomenclatura de alguns desses músculos. E começando pelos músculos da face, onde nós temos o frontal, acompanhando ali o osso frontal, o temporal, ou a região das têmporas, acompanhando o osso temporal, alguns músculos da expressão facial, como por exemplo o prócero, o corrugador e o depressor do supercílio, os músculos orbiculares, que são o orbicular da boca e o orbicular dos olhos, o músculo nasal, o dilatador nasal e o levantador da asa do nariz, e os que regulam toda essa parte da boca e mandíbula, como o risório, depressor do ângulo dos lábios, depressor do lábio inferior, mentoniano, levantador do ângulo da boca, masséter, bucinador, zigomático maior e zigomático menor. E na região mais superficial do pescoço, nós temos o músculo platisma. Os músculos da articulação temporomandibular também são chamados de músculos mastigatórios. E superficialmente envolvem o temporal e o masséter. E em uma vista mais profunda, nós temos também o pterigóide medial e o pterigóide lateral. O conjunto dos músculos da língua envolvem os músculos extrínsecos, que se originam fora da língua e se inserem nela, e os músculos intrínsecos, que tanto se originam como se inserem nela. E dentre esses músculos estão o genioglosso, o estiloglosso, o ioglosso e o palatoglosso. Na região anterior do pescoço, nós temos os músculos supraioideos, que fazem referência aos que estão acima do osso ióide, que são o digástrico, estiloioideo, miloioideo e genioioideo. E os infraioideos, que são o esternoioideo, o esternotireoideo, o tireoioideo e o homoioideo. Na vista lateral, um dos mais importantes é o esternocleidomastoide. E ele tem a sua origem, parte no externo, parte na clavícula. E ele se insere no processo mastoide do osso temporal. Em uma vista posterior, nós temos o semiespinal e espinal da cabeça, o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, os longuíssimos, que são o longuíssimo da cabeça, o do pescoço e o do tórax, o levantador da escápula, os escalenos médio e posterior e o ilho costal do pescoço. Os músculos do tronco englobam os torácicos, os abdominais e os dorsais. E nessa vista nós temos o peitoral maior, que tem a sua origem na clavícula, na porção externo-costal e na porção abdominal, e ele vai estar se inserindo na crista do tubérculo maior do osso húmero. O músculo serrátil anterior ele se origina das costelas, geralmente da primeira até a oitava ou da primeira até a nona, e ele se insere na parte inferior da escápula. O músculo reto do abdômen ou reto abdominal, ele se origina próximo à sínfise púbica e se insere no processo xifoide e também nas costelas, geralmente entre a quinta e a sétima. O músculo transverso do abdômen se origina próximo à crista ilíaca e se insere no processo xifoide e no pubis. O oblíquo externo se origina nas costelas de 5 a 12 e se insere na crista ilíaca, enquanto o oblíquo interno se origina da crista ilíaca e se insere nas cartilagens costais de 7 a 10. Nessa vista mais profunda é possível ver o músculo peitoral menor, que se origina nas costelas,
geralmente da segunda à quinta, e se insere no processo coracoide da escápula. Nessa outra imagem é possível identificar alguns músculos que atuam nos movimentos respiratórios, como por exemplo o diafragma, que ele é responsável também por estar dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. E também os músculos intercostais internos e intercostais externos. Em uma inspiração normal, quem atua é o diafragma e os intercostais externos. Já em uma inspiração forçada, atuam também os músculos acessórios, como o esternocleidomastoide, os escalenos, o peitoral menor e o serrátil anterior, todos ajudando ali a elevar esse gradil costal. Já a expiração, ela é um movimento totalmente passivo. Então, o próprio diafragma, quando relaxa, ele consegue expelir o ar para fora. Porém, em uma inspiração forçada, tem atuação dos músculos intercostais internos e dos músculos abdominais. Nos músculos do dorso, nós temos o trapézio e logo abaixo dele nós temos o romboide maior e o romboide menor. Abaixo dos romboides, nós temos o músculo serrátil póstero superior ou posterior superior. E o serrátil póstero inferior fica logo abaixo, recoberto pelo latíssimo do dorso, ou músculo grande dorsal. Os músculos do ombro envolvem o deltoide, que é dividido em 3 partes, tendo uma origem na parte clavicular, sendo a parte anterior, uma origem na parte acromial da escápula, sendo a parte lateral, e a outra origem na espinha da escápula, sendo a parte posterior. E a inserção do músculo deltoide ocorre na tuberosidade deltoide do húmero. O músculo supraespinal se origina na fossa supraespinal da escápula e se insere no tubérculo maior do húmero. O infraespinal se origina na fossa infraespinal e também se insere no tubérculo maior do húmero. Já o músculo subescapular, ele tem a sua origem na fossa subescapular e se insere no tubérculo menor do húmero. O músculo redondo menor se origina também na fossa infraespinal da escápula e se insere no tubérculo maior do húmero, enquanto o redondo maior se origina na parte inferior da escápula e se insere no tubérculo menor. Em relação aos músculos do braço, nós temos 3 na parte anterior e 1 na parte posterior. O bíceps braquial, ele tem ali as suas origens no processo coracoide da escápula e no tubérculo supraglenoidal, e se insere nas tuberosidades do rádio e da una. O músculo braquial, ele tem a sua origem na face anterior do húmero e se insere na tuberosidade da una, enquanto o córaco braquial se origina do processo coracoide da escápula e se insere na face anterior do húmero. O tríceps braquial, ele tem 3 origens, sendo uma no tubérculo infraglenoidal, uma na face posterior medial do húmero e uma na face posterior lateral. E a sua inserção é no olecrano da una. E juntos eles ficam dessa forma. E para ser visível o músculo braquial, o bíceps precisa ser seccionado. E um outro detalhe importante é que o córaco braquial passa exatamente abaixo a um dos tendões do bíceps. Agora, na região do antebraço, na parte anterior, nós temos o pronador redondo, o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo, o palmar longo, o flexor superficial dos dedos, o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar e o pronador quadrado. Então, nessa parte anterior predominam os flexores. Na região posterior do antebraço predominam os extensores, como o extensor dos dedos, o extensor do dedo mínimo, o extensor ulnar do carpo, o abdutor longo do polegar, o extensor longo e curto do polegar, o extensor do dedo indicador e o músculo ancônio. Na região lateral nós temos o bráquio radial, o extensor radial longo e curto do carpo e o supinador. E eles ficam organizados dessa forma na vista anterior, na camada superficial, intermediária e profunda, e na região posterior eles ficam dessa forma, alguns também superficiais e alguns profundos. No quadril nós temos os glúteos, máximo, médio e mínimo,
o obturatório externo e interno, o quadrado femoral, o gêmeo superior e inferior e alguns outros que eu vou mostrar depois. Na coxa, nós temos na parte lateral o tensor da fáscia lata, que se origina na espinha ilíaca anterosuperior do osso do quadril e se insere na extremidade lateral da tíbia. O sartório ele também tem a sua origem na espinha ilíaca anterosuperior e ele se insere na tuberosidade da tíbia. O quadríceps da coxa ele compreende o reto femoral e os três vastos. O reto femoral se origina da espinha ilíaca antero-inferior e se insere na tuberosidade da tíbia, fixando ali também a patela. Em relação às suas origens, o vasto medial tem a sua origem na parte medial da linha áspera, o vasto intermédio na face anterior do fêmur e o vasto lateral no trocânter maior. E todos se inserem na tuberosidade da tíbia, passando ali também pela patela. Na região posterior, nós temos o bíceps femoral, com origens na linha áspera e no túber isquiático e inserções na cabeça da fíbula. O semitendíneo se origina no túber isquiático e se insere na tuberosidade da tíbia, enquanto o semimembranáceo também tem a sua origem no túber isquiático e ele se insere na extremidade proximal da tíbia. Na região posteromedial da coxa, nós temos o pectíneo, que tem origem no púbis e se insere próximo ao trocânter menor. Nós temos também o músculo grácil, que se origina no púbis e se insere na tíbia, e os adutores, que se originam no púbis e se inserem no fêmur. E eles se organizam dessa forma, e nessa imagem é possível identificar o psoas maior e menor, e também o músculo ilíaco e o quadrado lombar. Aqui mostrando novamente, agora em uma vista mais profunda, onde podemos ver os adutores, e agora a vista posterior de todos eles. Então, para a gente finalizar, agora apresentando os músculos da perna, que na região anterolateral nós temos o tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux, o fibular terceiro, fibular curto e o fibular longo. Na região posterior da perna, nós temos o tibial posterior, o flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux, o plantar delgado, o músculo sóleo, que juntamente com o gastrocnêmio medial e o gastrocnêmio lateral formam o tríceps sural. E por último, nós temos o músculo poplíteo, e eles se organizam dessa forma, ficando a parte anterior com o predomínio dos extensores e a parte posterior com o predomínio de alguns flexores. E dessa forma nós finalizamos aqui a nossa quarta videoaula. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado aí de alguma forma aos seus conhecimentos e eu espero vocês para mais uma videoaula.